bom dia, são 4h38 da manhã. Diego, o que, que você está fazendo acordado? Você estava fazendo story a 1h pouca da manhã, agora há pouco. O que, que você não dormiu? Não, dormi, descansei profundamente, mas estou aqui com toda a energia para um momento que é fundamental para mim agora. Poder dar oportunidade para você compreender um pouco mais do empreendedorismo raiz, de uma pessoa que chegou lá, de uma pessoa que realmente se conectou verdadeiramente com o seu propósito e fez uma mudança radical na vida. Eu fico muito feliz que as pessoas que estavam na minha live ontem, às 21h07, estão aqui presentes. Doutor Juliano já está na área, já vou receber ele aqui. E é realmente um privilégio para mim ter vocês também aqui, que assim como eu, hoje em dia já não está habituado a estar acordando cedo, porque minha vida acontece, as minhas mentorias acontecem à noite, e tudo bem também, porque é a forma como eu tive para realmente me conectar e ficar mais saudável para mim. Só que nesse momento eu tive uma outra oportunidade, e como é interessante você buscar fazer algo novo, buscar fazer diferente, se conectar num momento que de repente você estava fazendo outra coisa. Como você lida com isso? Quer ser empreendedor? Aprende a lidar com o momento presente. Aprende a lidar com as oportunidades, que muitos não estão aqui por julgar ameaça. Então eu vou chamar aqui ele, que eu conheci há pouco tempo. Um trabalho incrível, uma palestra duríssima, alguém que realmente fez o pessoal ficar de olho aberto, mas que trouxe de uma forma clara, simples, didática, o que é ser empreendedor de verdade. E eu quero trazer ele aqui, eu quero que ele conte essa história para vocês, Dr. Juliano Pimentel, que aqui já se encontra. Só fazendo uma ressalva que ele está sem o Wi-Fi dele, embora eu também esteja no 4G aqui, porque o Wi-Fi estava mais ou menos ontem. Ele também está sem o dele e vai ver se consegue fazer essa live para vocês de uma forma no próprio celular, internet celular. Vamos ver se funciona. Vou chamar ele aqui. Todo carinho que uma pessoa da história dele merece, para que você possa assim aproveitar o máximo. Eu também quero aproveitar junto com você. Tá aí. Juliano, muito gente, bom dia, dia. tudo bem? Privilégio ter você aqui com a gente. Eu queria que você pudesse trazer um pouco aí da sua história, de quem é você. Aqui tem muitos jovens, pessoas que estão vindo para esse horário a primeira vez, na expectativa de ter essa aprendizagem. Tudo que eu vi que você contou, que foi uma palestra muito boa, mexeu comigo. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua vida, o que é essa ideia de ser empreendedor na prática. Cara, na verdade isso é meio que um modo operandi, né, na verdade. Eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade, e minha mãe era professora de português, ela era concursada pública, e lembro que no Espírito Santo teve uma época que o salário ficou atrasado 1 ano. E aí meu pai veio a morrer, eles já eram separados, mas meu pai ajudava com parte das contas, e mamãe pegou uma representação de queijo. E eu lembro que eu e meu irmão, a gente botava sacola de queijo, eu tinha 11, ele tinha 10, e a gente ia vender queijo pelo bairro, ia vender queijo nas lojinhas, e minha mãe tentando pegar os restaurantes para completar a renda, e foi assim que eu comecei a empreender. Eu continuei vendendo queijo até o final da minha faculdade de fisioterapia. Chegava a época que eu representava em Vitória e eu comprava e revendia. Não, Vitória no Espírito Santo, gente. Comprava e revendia e aí a gente conseguia pegar a maioria dos restaurantes. Eu carregava cada caixa de 48 quilos de mussarela, carregava nas costas para entregar em cada restaurante. Eu posso fazer uma intervenção rápida, uma pergunta. Nesse momento onde você tinha um trabalho atípico, como as pessoas da faculdade de fisioterapia lidavam com você? Você viveu algumas situações? Fisioterapia era tranquilo. Dentro da faculdade de fisioterapia, eu entrei numa empresa que me ensinou a dar palestras. Nessa empresa eu dava palestras da área de saúde para vender apostilas de primeiros socorros e de DST. E aí eu entrava em todo colégio público e ministrava palestra e ensinava as pessoas sobre primeiros socorros, DST, e depois vendia uma apostila. Para pessoas do colégio público, e assim, às vezes que não queriam nem ouvir a aula. E aí eu aprendi realmente a fazer o que eu queria. Uma vez, foi muito engraçado, uma vez eu entrei num colégio, cara, era noite isso, depois de sair da faculdade, 9, 10 horas, e às vezes aí
tinha sala que era um trauma, né? Sala dos problemáticos, já separava. Cara, aí o cara tacou a cadeira pra cima, eu falei, vou dar palestra não. Aí saiu o traficante do colégio, veio atrás de mim. Ô, doutor, pode ir dar palestra, porque eu garanto que não... Eu não sabia que o cara era o traficante do colégio. Eu garanto que ninguém vai dar um pio nessa porra. Aí eu falei assim, como assim, rapaz? Você garante quem? Como? Ele mostrou o ferro assim, porque se der um pio eu mato. Eu falei, já que você tá garantido, aí você aprende a entrar dentro do jogo, ter uma malemolência para conseguir jogar, sabe? Perfeito. E aí eu cheguei, só tô voltando porque fulano tá aqui, entendeu? Fulano tá aqui e ele falou que é para vocês ouvirem isso. E foi desse jeito. Aí ele falou, tô dizendo, quem não ouviu o doutor vai tomar pipoco. Sou democracia. No final, isso literalmente é uma palestra sobre pressão, né? Eu não sei se ele pegou e pagou depois, mas que ele pegou. Mas assim, e aí eu comecei a vender queijo, aprendi a lidar com pessoas, dava palestra em colégio público à noite. Chegou um ponto, cara, que eu pensava em fazer medicina, mas como eu trabalhava direto, fazia tudo, eu falei, cara, eu sou apaixonado por terapia manual. E eu fazia acupuntura, eu acompanhava um acupunturista antes de entrar na faculdade de fisioterapia. E eu entrei em fisioterapia já sabendo fazer acupuntura, mesmo sem ter feito isso. E aí eu comecei a fazer fisioterapia. Dentro da fisioterapia eu comprei um tatame, que eu tenho até hoje. E antes mesmo de formar, eu já dava um jeito de começar a fazer massagem, isso, aquilo. Bicho, eu sempre fui empreendedor, a real é essa. No final da faculdade de fisioterapia, eu montei 2 estúdios de pilates. Cheguei a ter parceiros, colaboradores comigo, eram 16 fisioterapeutas nesses 2 estúdios. E chegou um ponto que foi assim, Diego, eu vi que eu estava estudando uma especialidade dentro da fisioterapia, que é a osteopatia, que ela foi feita por médicos. E eu tinha uma turma muito especial dentro desse Pilates. Chegou um cara para mim, que uma aluna minha veio e falou, cara, eu vou te mandar um paciente, que é um paciente muito especial, mas esse cara já rodou Santa Casa, USP, não sei quem, ninguém resolve a dor dele. E ele tinha uma costela fora do lugar, e eu botei no lugar. E é um cara bem importante, é um dos meus mentores até hoje. Me ajudou em tudo, até em vários aspectos da minha mentalidade empreendedora. E ele é uma das maiores empresas familiares do Brasil, é deles. Eles eram donos da Trip, para você ter ideia. A Trip, que foi incorporada pela Azul, aquela empresa de avião, eles eram donos dela, eles são donos de grandes empresas de transportadora. E esse cara virou para mim logo depois da consulta e falou, você tem turma às 6 da manhã? A partir de hoje eu tenho. Eu abri às 7 o Pilates. Aí eu falei, você tem turma às 6 da manhã? A partir de hoje eu tenho. Eu não sabia nem quem ele era. Não sabia. Eu sabia que ele tinha contado uma história, que ele tinha sido revirado em São Paulo, tinham buscado tudo, tinham tratado total no Sara, no Einstein, e por aí vai. E aí, ele virou e fez essa pergunta. E essa turma, logo depois, veio um dos donos do Bristol. Então eu fiquei com um CEO de uma holding, com um dos donos do Bristol e com um padre nessa turma. Durante 3 anos. Foi meu maior mastermind que eu tive na vida. Ali eu não era médico, eu decidi entrar em medicina, eu era estivador, carregava saco de açúcar nas costas, sempre fiz várias coisas. Nunca foquei numa coisa só, até achar aquilo que... Eu gostava de fisioterapia, já gostava, eu sou apaixonado por tudo, mas eu falo assim, se eu fosse engenheiro, eu ia fazer aquilo bem feito. Se eu fosse fazer qualquer coisa, eu ia fazer bem feito, sacou? Então, assim, o grande X da questão é que dentro do empreendedorismo é você olhar de forma diferente o que todo mundo acha que não tem solução. Eu falo pro meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, Diego. E eu falo para ele, cara, você não é obrigado a fazer faculdade, mas você é obrigado a estudar. Você não é obrigado a fazer faculdade. Meu filho lê 4 livros por mês, no mínimo. Esse mês, em janeiro, como ele teve mais tempo, ele leu 9. Entendeu? E isso... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode falar. Fazer uma pergunta, porque eu vi que desde que você começou muito jovem o seu trabalho, o trabalho da entrega de queijos, e de uma certa maneira... Eu acredito que muito isso, lidar com o comércio de uma forma direta, ter um relacionamento com o empreendedorismo, saber como gerar mais grana, ver oportunidades, foi algo que começou a mexer com a sua mente. Você começou a interagir com pessoas.
Isso é uma coisa que eu queria que você pudesse também trazer com mais detalhes. Eu tenho muitos jovens que me seguem e eu vejo que, de uma certa maneira, um dos maiores empecilhos eles estarem sempre cercados por pessoas que estão vivendo tudo bem. A juventude, que é por direito, claro, ela deve viver. A vida te empurrou para uma situação que mostrava que você devia ser um profissional um pouco mais cedo. Só que isso fez com que você se cercasse de pessoas que tinham uma visão. O quanto dessa experiência que você já começou a colher, talvez antes do que a maioria das pessoas, talvez, eu não sei se você já tinha uma cultura de ler livros na sua adolescência, naquele momento, o quanto você começou a... Pois é, o quanto você aprendeu com esse passar do tempo, a ponto de você cair na mão das pessoas certas, e muitas pessoas vão dizer, ah, foi sorte. E na verdade não, é o quanto você já estava preparado por encarar o campo de batalha antes de esperar estar o momento certo, a ideia do perfeccionismo que esconde aquele medo de agir. Cara, eu vou colocar um ponto que para mim é muito importante, tá, Diego? Eu acredito verdadeiramente que todo trabalho dignifica o homem. Meu avô criou a gente que sim. Ele sentava todo mundo no pé dele e falava, todo trabalho dignifica o homem. Gerava todos os netos. E falava, todo trabalho dignifica o homem. Vai trabalhar. Vai trabalhar, proteja o seu nome, brigue por ele com unhas e dentes. Jamais permita que alguém passe por cima. E a carga mais fácil de se carregar é a sabedoria. Ninguém tira de você. Você pode perder tudo. Você constrói tudo se você for sábio. Ele criou a gente com essa túnica. Tá? Fantástico. E era um cara super... Minha avó estudou até a 4ª série. Então, sabedoria não necessariamente é igual a conhecimento. Anotem isso. Anotem isso. Eu vivo verdadeiramente ciclos, e existem ciclos na nossa vida que se fecham a cada 7 anos. Esses ciclos eles são definidos. O número 7 é um número cabalístico. É um número que vem desde antes de judeus, vem desde Abraão. Tá? E esse aspecto de ciclos de 7 anos são ciclos que existem e são colocados na sua vida. E você pode reparar que você vai ter ciclos específicos a cada 7 anos na sua vida. Eu vivi queijo, eu vivi fisioterapia, eu vivi a medicina. Você está entendendo? Eu vivi hoje o empresariado, estou vivendo o empresariado. Só que tudo isso são ferramentas que foram agregando. E uma coisa que eu nunca abri mão. Sabedoria não é só fazer, Valentina. Sabedoria é o que fazer na hora certa, escolhendo a ação precisa. Fazer o macaco faz, ele não é sábio. Entendeu? Fazer por fazer, o macaco faz. Entendeu? Ele não é sábio por isso. Sabedoria é você, a partir da sua escolha e ação consciente, tirar aquilo que não edifica sua alma, sua vida, seu espírito, e colocar somente aquilo que verdadeiramente te leva para o próximo patamar. E aí, falando sobre o que você perguntou, na Bíblia tem um ponto que diz muito bem também, Diego. Assim, ó, ande com tolos e simplesmente terá aflição. Ande com sábios e será sábio. Ah, mas eu vou perder minha adolescência. Ah, vá para casa do Cachapéu para não xingar aqui essa hora da manhã. Isso nunca existiu. Com 13 anos de idade, a mulher já se casava, o cara já criava uma família e você tá achando que você merece ser adolescente. Tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Eu fiquei estudando e utilizei a estrutura do meu lar, da minha mãe, que como a gente perdeu o nosso pai muito cedo, eu saí de casa. Verdadeiramente, eu acreditei, quando eu for casar, eu vou sair. E eu me casei, na verdade, ela saiu antes até. Eu tive uma noiva, que eu fiquei 8 anos com ela, eu chamava ela para casar, ela não queria. Como diz minha esposa, graças a Deus que ela não quis, sou uma fã. Você chamou 2 vezes ela para casar, ela não quis. E aí, dentro desse aspecto, o que rolou, cara? Eu percebi que, e isso é uma cultura muito forte nos Estados Unidos, utilize a sua estrutura familiar para você conseguir alçar voos maiores em segurança ali, mas assim que der, você sai do seu ninho. Porque você sair do seu ninho vai te fazer crescer. Entendeu? Brutalmente. Brutalmente. Sim. Então, assim, eu fiz a faculdade de medicina, eu já estava em outra casa, mas eu fiquei no trabalho com a fisioterapia e empreendendo dentro ainda da casa da minha mãe. E eu empreendia, ganhava o suficiente que eu juntei para ficar dentro do lar com a minha mãe e com o meu irmão que estava lá. E dentro desse contexto, eu pude juntar capital para fazer a medicina e por aí vai. Tá? Então, eu acho assim,
Tem alguns livros que são muito interessantes e eu recomendo as pessoas lerem todos, independente do que seja. Mas você não pode se apaixonar por nenhum livro, nem por nenhuma fala. Entenda o seguinte, você pode estar me ouvindo e achar isso maravilhoso, mas a partir do momento que você se identifica muito comigo, você se limita ao que eu falo. Você se apaixona pelo que eu falo, você não tem que se apaixonar por ninguém, nem por nada. Você vai fazer aquilo, se dedicar e ao mesmo tempo criar um distanciamento para você ver novas possibilidades. Porque a partir do momento que você está muito apaixonado por algo, você não vê outra possibilidade. Se eu tivesse apaixonado demais por fisioterapia, mesmo ganhando muito bem como fisioterapeuta, cobrando muito bem pela consulta, eu jamais teria saído da fisioterapia, pô. Eu saí do teto de uma para o piso da outra. Não só em conhecimento, como também em faturamento. Entendeu? Deixa eu te colocar uma pergunta, doutor. Eu lembro que você falou uma frase que marcou para mim, que é exatamente essa: identificação gera limitação. Eu lembro que eu gravei essa frase. A frase é essa: toda identificação gera limitação. Eu vou explicar uma coisa aqui, vou dar um presente para vocês, tá? Existe uma coisa que se chama Brahma Mudra. Brahma Mudra é a hora, eu não acordo à toa, não faço nada à toa. Você conseguiu conversar comigo? O mínimo que eu faço é coisa à toa. Minha energia é muito preciosa. Eu acordo às 4 da manhã todo dia. Isso tem um porquê. Especificamente. Esse é o horário de maior foco, maior atenção e maior conexão espiritual que você pode ter no seu dia. Não interessa o que você goste, não interessa o que você faça. Isso antecede uma cultura de mais de 15 mil anos. Se a gente pensa que a Bíblia, com Jesus Cristo, transformou em 2000 anos tudo que a gente definiu e que existe, imagina conhecimentos prévios de 15 mil anos. Então isso é bem antigo. E existe uma hora que se chama a hora do Criador. E essa hora é 1h36 antes do sol nascer. Você vai ver, a partir do momento que você começa a se disciplinar nisso, fazer o que tem que ser feito, você começa a se conectar com isso de uma forma bem intensa. Tá? E aí, você começa a ter mais clareza na execução do seu dia. E todo empreendedor tem que ter clareza. Um outro grande virada que teve na minha vida foi quando, em 2013, eu vi uma live do Vinícius Possebon e do Queima de 24 horas, Queima de 48 horas. Ele é um cara que lança produto de emagrecimento na internet. E ele foi da primeira turma do Érico. E quando eu vi o Vinícius, eu já falei isso pra ele. Eu falei, Vini, quando eu vi sua primeira live, eu falei, se esse cara ganhar dinheiro com essa porra, eu vou ganhar muito mais, porque ele não sabe nem falar. Falei isso pra ele. Ele fazendo uma live, ele bebia um copo d'água. Fazia uma live, 2 falas, bebia um copo d'água. Fazia um copo d'água, bebia um copo d'água. O que aconteceu? E ele falando que tinha faturado R$500 mil. Eu falei, cara, eu sou apaixonado por estudar, eu sou apaixonado por ser professor, eu vou ensinar. E vou fazer muito mais. E vou ajudar muito mais gente em paralelo. Mano, aí eu comecei a modelar. E aí eu usei a internet em paralelo, porque eu vi que a fisioterapia, eu não tinha me posicionado em marketing corretamente. Por mais que eu tivesse grandes pacientes, entendeu? Muito bem colocados, eu não tinha me posicionado em marketing, que eu falei, medicina eu vou começar direito. Antes mesmo de formar em medicina, eu já comecei na internet. Porque uma paciente minha do SUS, ela virou e falou assim, doutor, o senhor pode gravar esse vídeo e colocar na internet para eu poder rever? Porque nenhum médico me tratou com carinho igual o senhor tratou, eu era acadêmico. E aí eu falo outra coisa, Diegão, presta atenção. A partir do momento que você está sutil o suficiente, aberto àquilo que a vida te oferece, que o Papai do Céu te convida, e você segue, as possibilidades se abrem. Eu tenho um canal no YouTube hoje, 1.700.000 pessoas. Vai bater agora. Entenda o seguinte, isso começou com o pedido de uma paciente carente do SUS. Facebook, 2 milhões. E o Instagram é a menor rede que eu tenho. Então, o contexto todo é, quando você está ligado realmente para resolver o problema de quem precisa, e você tem as ferramentas, isso não vai te custar nada e vai agregar valor, tipo que o Gary Vee fala também. Se você pode entregar conteúdo de qualidade, que transforma a vida das pessoas, você gera um patamar de autoridade juntamente a isso e de entrega que transcende simplesmente o racional.
Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu Pode concordo fazer. perfeitamente com o que você está falando. Lógico, você tinha um propósito, você tinha uma entrega, e a internet, ela sim bota à prova se você realmente ama o que faz. Porque você entrega, Sim. entrega, entrega, e o ato de E tem altos e entregar vai te baixos dar em um tudo. Tem feedback, uma altos e... reciprocidade. Sim, perfeito. Mas uma coisa que eu vejo você falar, e por conhecer as dores de muito do meu público, eu já falo isso com eles, mas eu acho que é legal você falar de uma outra maneira, porque quando você fala, sempre mostra uma coisa que as pessoas têm muito e você parece que não se abalava com isso, como foi a história até de você falar do seu avô. As pessoas, quando elas são jovens, elas estão startando algo, existe sempre uma vulnerabilidade de se preocupar. O que as pessoas vão pensar? E se isso não der certo? E se realmente eu começar a fazer isso, meus amigos na faculdade? Eu quero saber o que passa na tua cabeça que parece tão simples, que é o que trava a maioria das pessoas que às vezes já tem um propósito, mas muitas vezes não consegue vir aqui e fazer um vídeo. Não Vou expõe. fazer uma pergunta para o seu público. Vou fazer uma pergunta para o seu público aqui. Muito simples, tá? Quem que acredita em Deus, coloca só eu. Quem não acredita, coloca não. Só para eu saber como eu vou me portar. Vai. Você acredita em Deus? Coloca eu. Só isso que eu vou perguntar. Coloca eu aqui. Se você acredita que tem uma força superior, independente do que seja, você acredita que existe um Deus? Se você acredita que existe um Deus, eu vou te responder. Se você não acredita que existe um Deus, tá tudo bem, também vou te responder. É mais fácil ainda. Que você acredita no seu umbigo. Então é fácil. Aí é mais fácil de quebrar ainda. Tá. Então preste atenção. Grande maioria, tá? A grande maioria das pessoas que estão aqui, elas acreditam em Deus. Existe um ponto simples, primordial. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. A partir do momento que ele já te aprovou, foda-se o que o outro pensa. É porque você não sabe quem você é, você não sabe o que você veio fazer aqui, tá tudo bem. Mas se você não souber o que você veio fazer aqui, mas você souber de quem você é filho, você não vai estar preocupado com o que o outro pensa ou deixa de pensar. Você só presta a satisfação a uma pessoa nessa vida. Você vai honrar seu pai e mãe, e você só deve satisfação a Deus. Então, com todo respeito, foda-se o que os outros pensam de você. Se você ficar na caverna, vão falar que você é um bosta. Se você sair da caverna, vão falar que você é louco e vai morrer. Se você ficar só na beira da caverna, vão falar que você é inseguro. Eu aprendi muito cedo isso, a entender que a vontade de Deus transcende a minha, quando eu perdi meu pai, com 11 anos de idade. E tem coisas que eu não posso falar. Tem coisas que eu não posso abordar. Eu só posso falar daquilo que eu vivo. Se eu não viver, eu calo a boca. Não é porque eu li um livro que eu vou replicar isso. Eu falo com meu filho, só fale daquilo que você aplica e coloque em prática na tua vida. E aí eu entro no outro patamar. Vocês veem como é que eu passei em qualquer assunto sem problema nenhum? Tem muita gente que tem tabu ao falar de espiritualidade, falar daquilo que acredita. Eu não tenho tabu para nada. Ao momento que eu abro meu coração para você, eu consigo me conectar com você de maneira que ninguém conseguiu até hoje. E aí eu vou levando isso para outro patamar e a pessoa vê sinceridade nisso. O cara não vai comprar nada de você online hoje se ele não acreditar no que sai da sua boca. Então, assim, vou usar um exemplo. Você fala com muitos homens de 18 anos em média ali. 18, 20 anos, 24, até 24. Qual é o seu público em média, Diego? Hoje está mudando um pouco, mas vamos pegar uns jovens de 23, 24, 25 anos, nessa fase. Beleza, que já está querendo saber ali, o que faz. Acabando a primeira faculdade, desde o início até o final ali. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro ponto, você não tem que saber o que você vai fazer. Começa a fazer. Começa a trabalhar. Meu filho falou para mim, pai, tem 2 amigos meus trabalhando na empresa dos pais, eu posso trabalhar para o senhor nessas férias? Aí eu, pode. Vou te pagar tanto por dia se você fizer isso por dia. Acabou, não tem conversa. Ah, mas o cacete, é o que é, cara. Se você quer, você vai ter que investir. Vai ter que dar seu tempo, vai ter que dar sua energia para você colher frutos. Falei com ele, seu último celular que eu te dei foi esse que está na sua mão. O próximo você tem que comprar.
Eu nunca tive, eu Perfeito. comprei quando eu tinha meu dinheiro. Pô, mas, coitado, ele é filho do doutor Juliano. E daí? Ele vai trabalhar, ele tem como trabalhar para conquistar o que ele precisa. Basta ele querer fazer isso. Se ele quiser, tá tudo certo. Então, dentro desse aspecto, o primeiro ponto, as pessoas ficam esperando um propósito para começar a entrar em ação e elas não vão ter o propósito, claro, antes de entrar em ação. Porque o caminho é assim, ó. Como é que eu vejo isso, tá, Diego? É assim, ó. O cara começa a testar. Ele vai abrindo um leque em vários caminhos. Ah, eu vou testar isso, eu vou testar isso, eu vou fazer isso. E cada dedo é um ramo desse que a pessoa está fazendo. Plá! Ela abriu 8 caminhos. E ela vai vendo que em determinado ponto esse caminho deslancha mais. E aí ela vai tirando esses. Vai tirando esses. E vai ficar, às vezes, só com um. Ó, ficou, acabou, sobrou. E aí, você ficou com esse. E você acaba fazendo um casamento com isso. E você se identifica. Eu me casei com um conteúdo espetacular. Eu amo o que eu faço na área de saúde e eu não vejo saúde plena sem conhecimento do corpo, da mente e do espírito. Eu junciono essa tríade. Por isso que eu abordo sempre todos esses aspectos. Entendeu? Então, mesmo que você coloque, você pode ter a máquina perfeita, você pode ter uma Ferrari. Se você não tiver carteira de motorista, não tiver combustível, você está na merda. Então, ter um potencial. Você tem o mesmo potencial que eu. Potencial todo mundo tem igual. Tá bom? Foi Deus que deu um potencial de vida pleno para você. Um tempo, o que é potencial? Um montante de energia e um montante de tempo para ser utilizado. Como você usa, quando você ativa e o que você faz com ele depende de você. E aí entra o que é sucesso. Agora, se você ficar arrumando... E aí entra um outro aspecto, Diego. Eu acho interessante só porque... Só uma coisa, que quando você fala dos negócios, você está falando de uma metáfora da vida, que muitas vezes até num relacionamento amoroso, a gente quando é jovem, a gente acha que encontrou às vezes a pessoa da vida. Nossa, eu encontrei a mulher da minha vida. Você já teve a sua experiência, você pediu a mulher 8 anos, você pediu ela em casamento 2 vezes e não foi. E você às vezes abre um leque, vai conhecendo um monte de gente. E em algum momento você vai começar a entender quem você é através do caminho que você vai errando muitas vezes e vai tendo experiência para julgar o que é certo e o que é errado. Isso serve para a vida, não só nos negócios. É fantástico. Não, isso é para tudo. Isso é para tudo, tá? Isso é para tudo. Tanto que negócios, normalmente eu não faço. Eu abri agora um perfil para falar para médicos. Mas negócio não é um assunto que eu abordo na internet. Eu falo sobre saúde. Entendeu? Mas eu acredito, Diego, que é importante que as pessoas tenham essa visão sobre como se envolver com as coisas. E aí, você tem que entender o seguinte, você precisa de um ambiente. Se você tem uma família que você acha que é uma família de merda, família de doente, uma família de viciado, uma família de alcoólatra, uma família que não te ajuda em porra nenhuma, ela te ajuda. Se você tem uma família maravilhosa, que te ajuda em tudo, ela te ajuda mesmo sem você saber também. Mesmo que eles te prendam por amor. Tanto os que te rechaçam pela dor, quanto os que te prendem por amor, eles vão te ajudar a crescer. Por vias diferentes. Perfeito, perfeito. Vai ter gente que vai querer crescer e se libertar do inferno que vive com um pai que é alcoólatra e que desce a porrada nele e que bate na mãe. Vai ter gente que vai ter que... Eu já conheço gente que se sente mal por ter tido que bater no pai porque o pai estava batendo na mãe e teve que apartar. E aí ele fala, puta, eu tive que bater no meu pai. Mas você tá entendendo? Situações assim, muito loucas. E pessoas que criaram um comportamento extremamente distinto e criaram negócios em cima de uma dor que ele não queria viver. E pessoas que tinham uma família muito bem estruturada e que eram mimadas por estarem o quê? Envolvidos dentro disso. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Rapidamente, que você vai dar um exemplo que eu acho que muitas pessoas vão compreender com clareza. O quão importante foi na sua vida a ausência de um pai numa adolescência para que você pudesse ter a postura que você teve? Eu falo que foi o maior presente. Eu falei isso no palco lá aquele dia. O maior presente que Deus me deu foi meu pai ter morrido. Foi a maior dádiva que Deus pôde dar para mim. Perfeito. Foi ter perdido meu pai cedo.
Eu perdi meu pai cedo, meu pai bebia, tá? Meu pai era engenheiro, fazia a vida funcionar, mas foi o maior presente que eu tive foi esse. Porque eu fui lançado à vida muito cedo. Entendeu? Fui jogado para fazer o que tinha que ser feito, ao invés de ficar só pensando. Então, assim, gente, depois eu virei um bicho academicista. O que é isso? Eu virei um bicho de universidade. Um cara que estudou muito dentro de universidade. E aí eu neutralizei muito esse lado meu, que era o lado empreendedor. Então, o que acontece, gente? Eu não tinha essa clareza. E foi necessário para eu ter o arcabouço que eu tenho, dirigir a energia que eu tenho para o estudo, para preparar, para estudar, para fazer uma porrada de coisa. Eu estou desde os 17 anos sem conseguir parar de estudar até hoje. Hoje eu estou no meu doutorado, fazendo doutorado em Business Administration. Entendeu? Então, eu comecei. Para quem... A galera que está aqui não deve saber quantos anos eu tenho. Eu tenho 38 anos, tá? Então, assim, gente, o que eu estou falando para vocês é, dentro dessa jornada inteira, você escolher bem o seu tempo, você saber a hora que você acorda, a hora que você deita, qual briga você entra, qual briga você não entra. Entendeu? Por quê? Você tem que conseguir colocar isso em prática da maneira que você quer e sabe que pode pleitear. Você não vai entrar em briga que você vai já perder e não vai ganhar nada com isso. Deixa rolar. Você tem que saber qual tipo de guerra você entra e qual tipo de guerra você não entra. Pensei que ele tinha 29. Não, tem 38. Eu falei que tem um filho de 15 anos, pô. Então, é só vocês viverem bem, parar de encher a cara com porcaria, parar de comer merda, dormir direito, fazer o que tem que fazer, que vocês vão ficar bem, cara. Então, assim, o grande ponto é não negociar com o que precisa ser feito. Ontem mesmo, eu tô com obra aqui em casa, tem uma peãozada do caralho aqui. Todos chegaram com ressaca. Todos chegaram com ressaca. Eu falei, cara, vocês estão plantando um inferno vivo na vida de vocês, vocês merecem a desgraça que vocês têm. A real é essa. O cara não conseguia segurar o martelo, porra, porque tava tremendo, pô. Ué. Falei, você ainda vai se machucar. Então, dentro desse contexto, a gente tem que ter uma clareza que não existe situação ruim na vida. Não existe situação ruim na vida. A vida oferece situações para você crescer com elas. Existem pessoas cegas. E eu vou passar um conceito muito importante para vocês, se chama Ouroboros. Você sabe o que é Ouroboros? Eu já ouvi falar do conceito, mas... A cobra mas... que come o próprio rabo. Sim. Que come o próprio rabo, tá bom? Isso é mitológico, existe em todos os ambientes. Você vai ver a cobra que cobre o próprio rabo, tá? E por aí vai. E entendam, gente, que tudo que vocês colocam é mediante o posicionamento que vocês tiveram até o presente momento. E quando a cobra come o próprio rabo, ela come por ilusão de pensar que aquilo funciona para ela daquela maneira. E ela acha que ela nem está comendo o próprio rabo. Enquanto ela não expandir a consciência, ela vai continuar comendo o próprio rabo. Enquanto ela não se distanciar do que ela vê, ela vai estar identificada que aquilo está matando a fome dela. E ela não consegue enxergar a caca que ela está fazendo. Isso é o exemplo de compulsão. Compulsão é exatamente diferente de consciência. E aí existe o cara que fala assim, eu tenho uma ideia animal, eu quero fazer isso. Mas mostra que a sua ideia é animal e põe ela em prática. Não adianta você ter ideia só. Mas porque... o que eu estou insistindo em passar para as pessoas também, que ao ver você falar, eu vou ter insights até para passar depois em outras lives, que eu acho muito interessante é isso. É o que você está falando, expõe, bota em prática. E as pessoas têm uma falsa ilusão de acreditar que elas têm um grande medo de falhar. Quando, na verdade, um exemplo de um story que dura 15 segundos, você tem a habilidade de gravar 50, 60 vezes e se expor de uma forma a mostrar a sua ideia. O Leandro falou uma coisa aqui, vocês têm um certo resultado já, é difícil sair da inércia para quem não tem resultado significativo ainda. Meu filho, você nasceu careca, desdentado e pelado, porra, para de história. Ninguém nasceu diferente, querido. Porra, se você quiser ficar contando a desgraça da vida alheia, vai todo mundo aqui ficar contando história e ninguém vai porra nenhuma. Você tá querendo resultado? Antes mesmo de trabalhar, trabalha para ter resultado, cacete. Essa é a real. Não invertam um carro na frente dos bois, porra. É igual assim, não, eu quero ter minha empresa, tá? Eu
eu quero ter minha empresa. Eu quero ser sócio dessa empresa que eu estou lá trabalhando. Mas você não age como dono, pô. Você acha que alguém vai te dar sociedade se você não agir como dono enquanto você tem salário? Ou você dá over delivery ou a vida não te entrega porra nenhuma. Essa é a real. Entendeu? E muitas vezes a pessoa, ela teve o quê? Uma série de porradas que ela teve que levar para isso. Eu vou falar uma coisa Não, pra e vocês. principalmente isso. Principalmente isso. Uma formiga, Diego, ela consegue se sustentar. E ela nem tem cérebro igual o ser humano. E ela não precisa que ninguém bater palma para ela no final do dia para falar que foi bonitinho. Ela não precisa de ninguém falar você merece. Ela faz o que tem que fazer para ela e dentro da comunidade dela. Entendeu? Então, assim, pô, não tem cabimento esse tipo de posicionamento. Faz o que tem que ser feito para você conquistar o que você merece. Não tem conversa. É o que é. Eu gosto muito, doutor, eu gosto muito dessa sua fala, porque ela é muito importante para o meu público, para eles terem essa consciência real, racional de como as coisas acontecem. Eu costumo trazer muito, não sei se você concorda, eu acredito que ninguém gosta de estar abaixo nem acima da média. Porque a média, ela faz. Você chegar na média faz com que você supere desafios que são na sua vida talvez muito mais difíceis do que a ação profissional. Eu brinco com eles e falo, cara, um dia você precisou estar frente a frente com uma pessoa num momento de intimidade, onde você não estava pronto, onde você estava inseguro, onde você teve que se expor àquilo. Por quê? Você não vai conhecer alguém com 30 e poucos anos que até hoje não teve um envolvimento íntimo. Você seria uma pessoa abaixo da média. Você se expõe àquele risco da vida porque aquilo é importante para você. Como dirigir? Ninguém nasce dirigindo, mas hoje você faz selfie, hoje você come, hoje você consegue fazer o quê? Você começou por quê? Você não queria estar abaixo da média. Mas quando você está na média, você também não quer sair. Aquilo que você falou na live, que eu também falo, prego que se destaca leva a martelada. E você que é julgado abaixo da média, é mais fácil. Você está fora de forma, está muito obeso, uma pessoa de 150 quilos, as pessoas vão chacotear você na ideia que elas estão melhores. Passa para cima da média para você ver como é que é. Como é que as pessoas não agridem você. Quantas vezes eu tenho certeza que você, doutor Juliano, já foi atacado por ser um cara frio, grosseiro. Ah, você não tem coração. E eu consigo ver isso. Eu vi na palestra, eu vi que algumas pessoas se tocavam e algumas se fechavam. E essa pancada, ela vai, como você contou uma história, ela vai agradecer lá na frente, porque ninguém deu esse tapa na cara dela ainda. Que é o tapa que faz a pessoa aceitar que ela tá acima, que ela pode ser acima da média. E eu vou colocar uma coisa, tá? Considera isso, tá? Considera o que eu vou dizer para vocês agora, que é uma das coisas mais importantes que eu vou falar até agora, tá? Presta atenção nisso. Se você pegar um bilionário, ele vai estar reclamando. Se você pegar um pobre na favela, ele vai estar reclamando. Se você pegar qualquer situação, o ser humano sempre vai reclamar. O ser humano sempre vai reclamar. E assim, você ser uma pessoa medíocre, você está dentro da média. Quando você fizer o que tem que ser feito, tá? Naturalmente você começa a se destacar. Quando eu estava na minha aula do mestrado, um dos meus professores virou e falou assim, eu nem sabia quem era. Ele botou assim o dedo, ó, na minha cabeça, no meio da palestra. Esse cara aqui, ele inventou um nicho no Brasil. Ele é o 0,5 do desvio padrão. A normal, estatisticamente, Diego, ela cabe 95% das pessoas. Isso é normal. Perfeito. Estatística, curva de Gauss, 95% está no meio. 2,5% é extraordinário, são os outstanding, outliers, e 2,5% estão abaixo daquela leva. Perfeito. Que não vai porra nenhuma. Então, assim, 95% está dando normal. O normal do mundo hoje é estar doente, o normal do mundo hoje é reclamar, o normal do mundo hoje é ficar de mimimi. Esse é o normal. O normal do mundo hoje é que 99%, 98%, para não ser muito infeliz, é vitimista. O esforço do que você faz é ver se dá uns tapas para a pessoa acordar e parar de ser vitimista, para ela ir ligar esse motorzinho. E quando liga esse motorzinho, é sair do vitimismo. Tá? Simples assim. Primeiro. Mas se eu falar de um pássaro grande, com plumagens pretas, brancas, poderoso, todo mundo já pensou em quê? Todo mundo já pensou em quê aqui?
Não, pode ser um avestruz também. Perfeito. Mas, como vocês estão identificados com a águia, o avestruz está lá, bicho. E ele é grande, com plumagens pretas, forte, poderoso. Pode ser um avestruz, cacete. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, dentro desse aspecto, a mente, o condicionamento que é colocado, pode parecer inúmeras coisas inicialmente, mas todo ser humano, se eu pegar um bilionário e perder 50% do que ele tem, e perdeu R$1 bilhão se ele tivesse 2, e depois pegar um cara lá no meio da África que tinha 2 novilhas e perdeu uma, eu não posso dizer que o da África sofreu menos do que o bilionário. Porque a dor humana não é comparável. Você não consegue tangibilizar o sofrimento de 2 pais que perderam filhos. Você não pode dizer que um sofreu mais ou menos. Entende? Então, dentro desse contexto, o mais importante aí, gente, é que vocês entrem em ação, revendo e reavaliando sempre os resultados, quebrando os paradigmas, tá? E você vai ver o seguinte, independente de onde você esteja, se você estiver fazendo um trabalho bem feito, e se você estiver agregando a vida das pessoas, gente, olha só, venda de produtos sempre gerou dinheiro. Você não tem ideia por onde começar? Vire um vendedor. Ponto. Você vai aprender a trabalhar na sua vida. Vire um vendedor bom, que nunca vai faltar emprego e trabalho para você, e até você poder criar seu próprio CNPJ e trabalhar. Treine dentro do CNPJ dos outros. Como assim? Gente, hoje a gente tem a hipótese de fazer contrato, tá? Contrato de PJPJ, e você pode falar, olha só, eu só vou querer ganhar mediante resultado. Você tem como me treinar para eu ter o resultado? Pronto, você conseguiu um treinamento de graça. Você usa o CNPJ de uma empresa grande para te treinar e você fala, olha só, eu estou fazendo um reposicionamento de carreira, eu quero entrar dentro disso, eu não tenho formação, mas eu vou querer fazer isso. Tem como você me preparar para isso, eu só quero receber por comissão? Porque que é mais responsabilidade, você bateu no peito e falou, eu quero. Pai, eu não acompanhei um acupunturista de graça antes de ser fisioterapeuta, porque o cara sabia, eu não sabia porra nenhuma. Se eu virasse melhor, você me paga para eu aprender? Ele ia me ensinar? Perfeito. Então, isso é muito importante, gente. Se mantenham dentro dessa pegada para vocês conseguirem lançar Cara, é só vocês verem. Vocês já repararam? É muito profundo isso. Vocês já repararam? Que você sente como se fosse um chamado de coisas que você nem nunca viu ainda. É como se seu espírito soubesse o que você veio fazer. E ele fala assim, seus olhos não viram, mas vem para cá, porque isso aqui é bom. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, Faz. porque é importante. Eu gravei agora aqui antes, que todo dia às 7 horas da manhã, eu entrego no meu canal do Telegram, um Momento Águia, que eu falo, é uma mensagem de reflexão. E eu trouxe justamente isso, como esse momento, por exemplo, o fato de você acordar às 4 da manhã, ela faz você ter uma conexão diferenciada com essa singularidade, com essa conexão que você pode julgar divina, que você pode chamar, que é a conexão com quem você é, a sua essência, o quanto isso te fortifica. E uma coisa que poucas pessoas sabem, que é a maior desculpa de tudo estar tão corrido hoje, que a inquietude também é uma forma de depressão. A forma de como você não tem a coragem de parar para se olhar, se entender e só buscar a razão dos outros, o porquê dos outros, de não entender o seu e não manifestar essa força que vem de dentro. Por isso, quando você falou no início e agora está trazendo o que é esse chamado que você tem dentro, o quanto esse momento que você está em paz agora de manhã quando você acorda, e não necessariamente todas as pessoas vão ter que replicar isso, mas o quanto esse momento de presença consigo, o momento que você não está distraído, faz você ter uma facilidade de acesso a quem realmente você é, o ser em essência. A gente só tem 2 estados, compulsão e consciência. Isso é um exercício, principalmente hoje em dia. Por exemplo, a grande maioria das pessoas, tá? A grande maioria das pessoas acorda em determinada camada e não consegue se conectar nem com ela. Ela vai ficar lenta. Se eu pegar 10 pessoas que acabaram de acordar aqui, eu vou ter 10 estágios de vigília diferentes.
Vão ter pessoas que vão acordar totalmente despertos, bluf. Vão ter pessoas que só vão acordar depois de um café. Vão ter pessoas que não tomam café. Vão ter pessoas que acordaram com dor, pessoas que não acordaram com dor. Agora, isso já existe há muito tempo. Se eu puder pegar um raciocínio para vocês, biblicamente, tá? Isso é, olhe para dentro. Antes da Bíblia, na medicina Ayurveda, no budismo, no shintoísmo, olhe para dentro. Qualquer resposta que você quer ter, você vai ter que olhar para dentro. Se você não olhar para dentro, você não vai ver. As pessoas fogem de olhar para dentro porque elas veem os monstrinhos que elas carregam, tá? E aí, quando você descobrir um monstrinho, ao invés de você se abater por ele, você vai olhar, beleza, eu que criei essa jossa, como que eu reconstruo isso? Porque qualquer coisa que você faça na sua vida foi sua criação. Eu digo isso, e eu falei isso para vocês lá na palestra, eu vou dar esse presente aqui agora para vocês. Quando a gente fala do intelecto, você quer ter um intelecto afiado ou um intelecto cego? Você quer ter um intelecto afiado ou um intelecto cego? Hã? Intelecto afiado, não é? Todo mundo quer. Uhum. Agora, e se eu der ele na mão, minha esposa está grávida, se eu der ele um bisturi na mão da minha esposa, não, da minha filha, quando tiver com 4 meses de idade, ela vai fazer o quê? Ela vai se machucar. Hoje, a grande maioria de vocês que estão aqui são crianças com um bisturi na mão e se machucam. Todas as aflições que vocês têm, todos os sofrimentos que vocês têm, todas as dores que vocês têm, é por usar muito mal a maior criação, uma das maiores criações que existe na face da Terra, que é o seu intelecto. E aí você se aflige, você sofre, você utiliza mal suas faculdades mentais e você cria uma realidade completamente deturpada. Por exemplo, o Diego tem um perfil de treino muito forte. Ele já tocou no ombro dele ali quantas vezes? Ele está em dor. Mas se ele manter o shape dele, ele mantém o treinamento lá em cima. Se ele manter o treinamento lá em cima, se ele não mantiver, vai cair o shape. E ele tem que fazer para manter isso. E não interessa. Entenda, tudo que você fizer vai ter uma consequência. Dependendo de como você fizer, vai haver uma sobrecarga. Dependendo de como você fizer, o corpo vai dar sinais e você tem que estar atento a isso. Para isso, você tem que estar no estado de consciência, não de compulsão. Para saber a hora de pausar, a hora de tratar, a hora de reavaliar os resultados. A gente poderia pegar dentro do empreendedorismo o PDCA. Você planejou, você entra em ação, você vê o resultado, você reavalia e logo depois você coloca o quê? Em prática tudo isso. Entendeu? E aí, quando você reavalia, depois de você ter criado um plano, você vai mandar ver isso em várias camadas. Tá joia? E isso é muito importante. Então, eu acordo cedo porque eu medito diariamente, eu faço yoga diariamente. Depois eu saio daqui, o que eu te falei, Diego? Falei, a live tem que ser 4h30 no máximo, 4h37, porque eu saio daqui e vou pra academia, 6 horas eu tô com o personal já. Foi ou não foi? Perfeito. E depois, durante o dia, não vai dar. Então, quando a gente começa a estipular nossa rotina, isso disciplina a nossa mente. Eu não negocio com minha mente. Quem manda nela sou eu. E, na verdade, eu sou guiado pelo quê? Pelo meu espírito no dia a dia. Então, a minha mente ela tem que ter medo do meu espírito. Ela não negocia. Pula na piscina com gelo, eu pulo. Quem define conscientemente o que tem que ser feito é o meu chamado. Entendeu? Fantástico. E esse chamado você só vai descobrir ao longo do seu caminho. Não adianta você planejar ele, porque algumas pessoas vão ter isso, mas a grande maioria não. Você vai ter que ir testando, você vai ter que ir fazendo, você vai ter que ir trabalhando. E no trabalho... Isso vai voltar justamente no que você falou, que é justamente, se a pessoa encontra o chamado, ela está movida pelo amor, pelo aquele propósito, aquela coisa que puxa ela não se empurra para lá, aquilo puxa. Mas o outro caminho, que foi o que você viveu, eu em alguns momentos experimentei na minha vida, é o da dor. É aquele que, cara, eu não sei para onde eu vou, então vou começar a ir e vou tomar uma pancada aqui, pancada ali, e isso vai ajustando o meu caminho.
O famoso caminho dos justos, que muitos jogam por justiça. Né? Você vai ficando naquele caminho que vai afunilando, de repente aparece uma luz lá no fundo, e você está focado nela. Você foi fechando, não se cegando para o mundo, mas buscando experiências para que você se desconstrua e se construa de uma forma onde você chegue naquele lugar onde você chegou, onde eu cheguei. É que a luz ela sempre existiu, é que a gente que não sabia ver. Sim, sim, perfeitamente. Então, ela sempre está assim, lá, está dentro de você. A sensibilidade do que é feito, Diegão, ela tem que ocorrer da seguinte maneira. Pô, meu cachorro acordou passando mal, te mandei o áudio no WhatsApp, coisa e tal. Tá? Entendam o seguinte, é um exemplo muito nítido. Existem animais que eles se conectam simplesmente ao que pode e não pode de uma maneira muito mais intensa do que o ser humano. Ele sabe se vai chover, ele sabe se ele pode comer ou não pode comer alguma coisa. Simplesmente pelo olfato, ele sente, eu não posso comer isso, isso vai me fazer mal. Você não sabe fazer isso. O ser humano já perdeu grande parte dessa conexão porque ele não está conectado ao sutil, simplesmente. Então, essa sensibilidade de se colocar em ação e de ir fazendo as coisas acontecer dentro desse caminhada vai gerar resposta de forma muito impressionante na vida de cada um que te segue, da galera. Espero que o que eu tenha colocado aqui tenha ajudado de alguma maneira, entendeu? E toda identificação gera limitação. Eu já estou na internet há mais de 4 anos. Entendeu? É isso que eu digo para vocês. Prestem atenção nisso, gente. Eu ouço direto. Doutor, você fala igual o Ítalo Marcilli. Não, é porque o Ítalo Marcilli e eu, nós somos católicos. A nossa linha é muito dura. Minha mãe é catequista, professora de português. Eu sempre segui muito a linha da Bíblia. Em todos os aspectos da minha vida. Aí quem me conheceu e que veio do Pablo fala, nossa, mas você fala igual o Pablo. Não, é porque todo mundo está dentro da mesma pegada. Todo mundo dentro do mesmo caminho. Aí a galera assusta. Fala, como que tem tanta gente falando na mesma linha? É isso que vocês têm que entender. É isso que vocês têm que entender, gente. O grande ponto, por exemplo, Ítalo. O Ítalo Marcilli é um cara brilhante. Já até mandei mensagem para ele, a gente tem que fazer uma live junto, só que nossas agendas não batem. E vai funcionar. Mas vai sair tiro, porrada e bomba, igual quando foi com o Pablo. Entendeu? É gigantesco. Por quê? Quando você junta duas pessoas que estão sendo extremamente autênticas naquilo que elas vivem, Diegão, isso explode. E o grande você é autêntico para o seu público. Então, por isso que você conecta. Mas o nível de rapport, o nível de conexão que você tem com a galera, e que cada um tem, depende unicamente de como ele se posiciona. E a partir do momento que você colocar isso de corpo e alma, você não para mais. Você não para. E aí você não fica preocupado com considerações. Entendeu? Eu concordo com você perfeitamente. Essência, igual o Marcos falou aqui, é isso. Porque é a sua essência. É isso. E quem não gostou também não tem, pô. E o que é mais engraçado, né? As pessoas às vezes têm tanto medo de expor que dentro da essência talvez possa ter um lado seu que ainda é inseguro, um lado seu que erra, um lado seu que falha. E como que às vezes eu costumo trazer isso para mim. Eu sou uma pessoa que as pessoas me veem muito forte, e eu tenho com a minha cachorra, Tina Talentina, minha cachorrinha adotada aqui, momentos de conexão profundo que eu me emociono pela história que ela teve, que ela apanhava muito, que o irmão morreu atropelado, e eu me conecto. E já tem gente que já me viu em stories chorando, assim, e falei, cara, como eu vivo esse momento. Aí, pô, como é que você tem coragem de fazer isso? Eu falei, cara, pelo contrário, eu estou doando muito mais do que um vídeo que eu estou emocionado. Ali você está entendendo um pouco dos meus sentimentos, entendendo que eu também tenho dentro de mim um lado que você talvez tenha e esteja com medo de mostrar. Mandela falava muito sobre isso, né? Sobre o medo da grandeza, o medo de você expor o que é diferente dos outros, porque você não quer ser rejeitado, porque você não quer se sentir... não quer que às vezes você é bom em algo, mas você tende a concordar com as pessoas para que você acredite que elas não vão se sentir inseguras perante algo que você está sendo melhor, onde você não está, na verdade, passando quem você é e permitindo inconscientemente que ela faça o mesmo. Eu acho que essa tua autenticidade foi uma das coisas que me fez trazer você aqui, porque é o que eu defendo, a sua, às vezes, franqueza, ou até o que muitos chamariam de fraqueza, é uma arma que você tem ao seu favor,
Quem reconhece as próprias fraquezas está pronto para superá-las. Fato. É isso Fato. aí. Ó, Marcos Paixão Marketing. Ele perguntou, como é que fica tão autêntico assim? Para de ser medroso, porra. Vai lá e faz. É medo, é medo. Se você for dominado pelo medo, você vai ser escravo disso, não tem jeito. Acabou, a real é essa. Perfeito. Para de ser medroso, cresce. A real é essa. Porque enquanto você for medroso em relação a o que as pessoas vão fazer com você ou deixar de fazer, você vai ficar dominado pelo que os outros pensam, não pelo que você é, cara. E ninguém tem nada com isso. Como eu já te falei, só vai prestar satisfação a uma pessoa. Fantástico. Fantástico. Então, assim, espero que a galera tenha aproveitado. Fecha para salvar essa live, deixa aí. Manda a galera lá do time. Vou deixar. Porque isso vai render muito nugget. Vai, com certeza. Deixa comigo. E assim, Eu quero agradecer mesmo aí essa participação. obrigado pelo convite, mesmo. tá, querido? De nada, é um privilégio. Embora também o que eu quero falar, a ideia do empreendedorismo, né, que embora a gente não cita direto a palavra, toda a sua história, o que você traz é um exemplo de empreendedorismo. Dois aspectos fundamentais agora. Todo empreendedor, para quem o vítima que estava falando lá no início, né, tem uma história que quase sempre mostra que nem tudo foram flores. Todo mundo tem uma história de sucesso muito interessante. Você tem a sua e não está valorizando muito quem está aqui escutando muitas vezes. E o que é mais legal, eu me desconstruí para estar aqui esse horário. Ontem, por um acaso, eu comecei uma mentoria para lançar pessoas no marketing digital e tal. Eu fui dormir 1h pouca da manhã. Mas olha como é que são as coisas, né? A gente, às vezes, usa a função soneca. A gente não, muitas pessoas, no caso. Mas quando você quer muito alguma coisa, você acorda como? Se você fosse viajar no carnaval, uma viagem fantástica, você acorda. Eu acordei aqui, eu pulei da cama. Falei, nossa, vai ter a live agora, que espantar. Quem olha até para mim vai estar vendo a mesma energia. Pois é, fantástico. Então isso mostra, quando você quer, cara, até o seu estado emocional vai mudando, a sua fisiologia vai mudando e a coisa começa a vir num outro ritmo. Não tem essa. Vai sem medo. Vai sem medo. Gratidão total. Obrigado de coração. E eu que agradeço. Tá bom? Tá bom, vou deixar salvo aqui, pessoal, para quem não viu toda. E tem algumas palavras antes que quando o doutor sair, que eu quero deixar para vocês, que eu acho que é uma linha de reflexão perante o que ele falou. Eu quis mais deixar, como eu fiz aqui no meu Instagram, que ele mostrasse essa história dele, que eu achei incrível, que ele contou lá no palco. Mas eu queria corroborar com algumas coisas. Eu sei que ele já está no horário dele, não quero atrapalhar seu treino. Cai para dentro aí, cara. Fique com Deus, irmão. Beijo no coração, deixa eu abençoar. Beijo no coração aí. Tamo junto, um abração. Valeu. Pessoal, uma coisa que eu quero que você preste muita atenção agora, antes de você desligar, é o seguinte. O que ele trouxe? Um padrão que eu acho que é muito interessante, que está por trás da racionalidade da conquista. Uma busca interior. Você vê que atrás de um discurso que é extremamente racional, intelectual, tem um lado que se contrapõe. Então, enquanto você pode olhar ele como uma pessoa dura, uma pessoa que realmente está ali, olha, batendo, não, ele tem um lado dele que ele se conecta à espiritualidade dele, com a divindade que ele acredita. E essa força foi interessante como ele trouxe mesmo, acho bacana ressaltar, que você tem aí dentro, muitas vezes não se conecta com ela, e quando você não sabe quem é, você se baliza pela opinião dos outros. Quando você não sabe da sua essência aquilo que toca você, você passa a ter como referência a opinião de pessoas que nem sequer entendem daquilo que você está buscando. Então, se você quer ser um empreendedor e você tem uma grande ideia, ao invés de você se conectar com o que você sente, e ir lá fazer, errar, modelar pessoas que estão fazendo, você faz o quê? O mãe, o pai, o amigo, ou pessoas que não têm a mesma busca que você é do clube do 1%, e você quer o quê? A opinião dessas pessoas? E aí você vai cair em outro problema. Você vai entrar no modelo de mundo delas, onde elas, para te protegerem, porque elas têm medo do sucesso, aliás, são pessoas que jogam para não perder, em vez de jogarem para ganhar, o que é totalmente diferente. Você vai começar a compreender aquela ideia que ela está te passando e você vai começar a se questionar, poxa, é a minha mãe, o meu pai, é o meu marido, a minha esposa, eles me amam, eles querem o meu bem. Por que eu vou me arriscar nisso? Tá tudo bem tá onde eu estou. Tá tudo bem se o seu relacionamento hoje ele está numa zona da mediocridade, porque pelo menos o seu marido ou a sua esposa, gosta, pelo menos ele gosta de você, tem tanta gente que bate, tem tanta gente que trai, pelo menos gosta, pelo menos aparentemente é fiel, pelo menos tem bom coração. E esse pelo menos vai deixando a sua vida naquela zona onde as pessoas fingem que são felizes para os outros e lá no fundo não são. Hoje,
às 19 horas, não, às 20 horas e 7 minutinhos, eu vou fazer uma live sobre relacionamento com uma pessoa que palestrou junto com a gente também, que é a Andresa. Eu vou publicar nos meus stories, eu convido vocês a participarem, falando exatamente sobre o ciúme, falando exatamente sobre até que ponto ele é saudável e até que ponto ele vira insegurança, até que ponto ele faz parte de uma relação. E vocês vão ver, vocês que participaram aqui, vocês vão ver lá na frente que muito do que vai ser dito nessa live vai ter uma conexão com o que você viu aqui no empreendedorismo. Porque T. Harv Eker, que escreveu Os Segredos da Mente Milionária, falava categoricamente uma coisa que eu concordo: da forma que você faz uma coisa, você tende a fazer todas as outras. E é por isso que o empreendedorismo, ele metaforicamente, ele casa sempre com o relacionamento. Porque as suas inseguranças estão lá. O seu medo de perder está claramente afiado numa relação. Por isso que pode não ser a sua, mas se não for, você conhece alguém que está numa relação por medo de se tacar ao desconhecido e conhecer alguma pessoa que realmente vá fazê-la feliz. Mas pelo menos você não está infeliz. E mais uma vez eu falo, não ache que o medo da falha é o que vai fazer você travar hoje. Mas, pelo contrário, é o medo de ser acima da média. É onde você é martelado. É onde você se destaca. É onde as pessoas ou te amam, o doutor Juliano falou isso para mim e eu corroboro com ele, ou as pessoas te amam ou te odeiam. Então ele vai chegar trazendo questões, por exemplo, eu acredito no 7, que é um número cabalístico. As pessoas talvez não estudaram a cabala para saber o que é isso. Eu corroboro com ele. Mas quem olha isso e não se conecta vai falar, esse cara aqui é misticista, eu não me conecto. Não, mas ele traz a verdade dele. Ele não está convencendo você. Mas o que ele vende ali mais do que a racionalidade dele? Uma força que vem de dentro. O que você se conecta com ele ali é a forma na qual ele fala. É a certeza e a segurança que ele tá. Você talvez que olhou ele e falou assim, cara, eu vou fazer alguma coisa, porque realmente eu só devo a Deus. E você começa a se conectar com uma coisa que é mais bela. Isso traz dentro de você uma força que você talvez não esteja se conectando. Então, qual é a minha recomendação para você que aqui está? E eu falei isso na mesma palestra que eu estava com ele para as pessoas que lá estavam. Dentro de você hoje tem um propósito. Você tem uma história que já passou, eu tenho certeza que por momentos muito bons, você já se superou algumas vezes, mas muitas vezes, hoje, ainda hoje, você passa desafios. E é esse desafio, é a sua verdade hoje, junto com o seu propósito, que eu queria que você, nesse momento agora, quando saísse da live, está cedo, pega um story, fala quem você é, fala sobre o seu propósito de vida e fala sobre o receio que você tinha antes de fazer isso. Por que o receio? Porque a sua suposta fraqueza é a maior força que você tem. É você pegar o celular agora e falar assim, olha, gente, eu estou gravando esse story, eu acabei de sair de uma live, o doutor Juliano, com o Diego, pode me marcar. Por quê? Porque eu sempre tive medo de expor o que eu pensava, e ainda tenho. Mas eu vi que eu não tenho por que me segurar. Eu vou expor, eu vou entregar. Porque quando você tem um propósito, entregar o seu propósito já é o retorno que você precisa. Se uma pessoa apenas se conectar e falar, amiga, amigo, uma pessoa que te conhece, ou uma pessoa que nem te conhece falar, nossa, eu me vi em você, como você vai se sentir? E quantas pessoas que estão aqui na live, por isso que eu fiz aquelas perguntas, eu conheço do meu público, pessoas que às vezes estão esperando o momento certo, ou a formação acadêmica perfeita para respaldar. Eu tenho formações em coach, sou master de PNL, hipnose, estudo física quântica há mais de 10 anos. Isso não está na minha bio. As pessoas que querem atendimento comigo, que estão no meu treinamento, elas se conectam com isso aqui. Ó. Elas se conectam com isso aqui. Então elas não estão nem mais perguntando qual é a linha que eu estou seguindo. Elas sentem que, de uma certa forma, o que eu entrego e a forma na qual eu entrego, lembrando que a comunicação é 93% a forma na qual você entrega o que você expõe. Você está preocupado com 7% que é o conteúdo. Aquilo que realmente faz você lembrar que quando você estava na escola, o melhor professor não era o que tinha mais conhecimento, mas o que tinha mais habilidade de reter a sua atenção. Por que hoje eu tenho uma mentoria minha, mas já está fechada, a entrega exatamente de entregar esse ativo, que é o ativo mais importante da sua vida, não interessa a sua carreira, reter a atenção das pessoas. E essa retenção de atenção, eu não estou ensinando que as pessoas devem ser mais técnicas no ramo que elas atuam, embora isso seja um diferencial. Mas eu estou ensinando ela como elas podem se conectar com o outro.
Mas como você vai se conectar com o outro se você não se conecta com você mesmo? Se você não sabe respirar nesse momento da manhã, e antes de sair correndo, fazendo a mesma coisa, porque você dormiu do mesmo lado da cama, usou a função soneca 3 vezes, como você sempre usa, e levantou atrasado para não tomar um café da manhã prazeroso, porque você preferiu dormir mais, acreditando que a qualidade, o tempo do sono, vai ditar a qualidade do seu dia, quando é muito ao contrário. Por que eu acordo 1 hora antes de tomar café? Porque eu não tenho só a minha meditação matinal que eu faço. Depois de me esvaziar, eu escolho sobre com qual conteúdo eu vou me preencher. E qual conteúdo é esse? A visualização daquilo que eu quero atingir. O meu propósito. Porque quando eu me conecto... Primeiro, entenda que tem uma ordem. Primeiro eu esvazio, depois eu encho sobre aquilo que me faz bem. E o que me faz bem é olhar lá no futuro o meu propósito. Aí eu vou voltando. O que eu quero daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Hoje, o que é hoje? Quem são as pessoas? Nossa, vai ter a live do Juliano com ele, que fantástico. Vai ter uma live com a Andresa hoje mais tarde sobre relacionamento fantástico. Nossa, vai ser incrível. E eu começo a visualizar eu fazendo isso da maneira mais perfeita que tem. E deixa eu falar uma coisa para você sobre o cérebro, sobre neurociência. Quando você cria uma visualização através da utilização máxima dos seus sistemas representacionais, que são seus sentidos, visão, audição, sinestesia, tato, você cria uma realidade. E o seu cérebro, quando você cria uma realidade, ele manifesta a liberação hormonal como se aquilo tivesse acontecendo. Já ouviu falar no ser o sucesso antes de ter o sucesso? É exatamente isso. Você quer falar de segredo do sucesso para você que é uma máxima? Esse é o meu. Eu todo dia de manhã eu vivo o que é o meu modelo de felicidade ideal na minha cabeça. A liberação hormonal que eu tenho, dopamina, serotonina, ocitocina naquele momento, é fantástico. Então é como se fosse um pré-treino, um hábito diário que eu faço de me preencher sobre aquilo que me faz bem. Então quer uma dica para você de cara, começa a se policiar sobre o que você pensa. Porque o que você pensa é o que manifesta as suas crenças. E 87,57% das coisas que acontecem à sua volta são cocriações do seu sistema de crença. Então, a PNL diz uma coisa muito objetiva. Se você acredita que você é capaz, você será capaz. E se você não acredita que você é capaz, você está certo também. Parece meio boçal. Mas entenda você que quer falar, que como escreveram aqui, sobre lei da atração. Lei da atração é uma coisa que as pessoas veem o filme The Secret, leem o livro. Para vocês terem uma ideia do que é se conectar com o propósito, eu adorei tanto essa live que eu estou pensando em mais tarde fazer amanhã de novo, 4h37 da manhã. E eu estou acostumado a dormir tarde. Eu me viro, eu faço um horário diferente, mas eu gostei de ter vocês aqui comigo. Hoje, nos meus stories, eu vou posicionar provavelmente vocês sobre uma outra história amanhã. Sobre uma outra live amanhã. Só que o que eu quero que você entenda agora, que é importante? A tal da lei da atração, que eu lá no meu treinamento, no modo águia, falo tanto, que muitas pessoas acham que é só pensar positivo, que é só, ai que legal, eu penso, eu li o livro do segredo, é assim que acontece. Não, não é assim que acontece. 12,43% do que você cocria está ligado ao seu pensamento. Todo o outro resto é ligado à sua crença. Então você que chega aqui e fala, Diego, eu penso que eu sou uma pessoa bem-sucedida, milionário, e digamos assim, e é o que vai acontecer para mim, eu estou manifestando, essa é a visualização. Não, isso é só um pensamento. E num momento do dia você finge visualizar como se fosse um sonho, como alguém que sonha ganhar na loteria. Você não acredita. E a partir do momento que você não acredita, você logo depois que você visualiza, você vai chegar para mim, como muitos clientes chegam, eu visualizo, Diego, eu quero ser milionário, mas, e quando você faz vírgula, mas, no seu cérebro, é como se o que você falou não importa. Agora você vai trazer sua verdadeira crença. E qual é a sua crença? Mas aqui no Brasil é difícil, né? Nosso mercado está tão saturado. Nossa, tem tanta gente vendendo tanta coisa na internet. Eu não sei se eu sou boa o suficiente para isso. E aí depois você quer que aconteça o quê? Mas eu sou motivado. Não, isso não é motivação. O seu pensamento, as suas emoções, os seus sentimentos, eles são feitos de átomos assim como você. Eu sei que é estranho falar isso, mas o que você pensa
tem o mesmo fundamento, a mesma matéria elementar, a substância elementar que move o que você pensa, a existência do seu pensamento e sentir, é o que faz essa parede aqui atrás. E o que é isso? O que é o átomo? Simplesmente 99,9999% espaço vazio, vácuo quântico. Ou seja, é tudo interferência construtiva de energia. Então, até o que você atrai para a sua vida é uma troca energética, porque atua como ressonância. É como o seu radinho funciona. Se você aqui no Rio de Janeiro botar 101,3 no dial, megahertz no dial, a antena sua do seu radinho vai captar a Transamérica, a Rádio Transamérica. Se você virar um pouquinho e for para o 100,5, você já está na FM Dia, você está ouvindo outra música. Nossa, mas é tão pouquinho ali. Imagina aqueles rádios analógicos. Pois é o que você faz com o que você pensa. É o que você faz com o sistema de crenças que você cria dentro de você. Então, por que ele falou? O Dr. Juliano ele foi muito objetivo. O medo é o que te trava. E ele tem razão. Ele foi o cara que teve através da... Tu vê que ele tem uma força que veio da dor. Como ele falou, quem vai querer falar numa live, eu agradeço todos os dias por meu pai ter morrido, quase assim. Mas ele trouxe uma realidade. Eu tenho uma história similar. Meu pai é vivo, eu estava jantando com ele domingo. Mas meu pai é uma pessoa que não teve uma proximidade de diálogo comigo. Meu pai foi expulso de casa com 17 anos. Meu pai é espanhol, veio para cá, nem naturalizado aqui é. É uma história difícil, é uma história delicada. Meu pai é tido como o cara que não quer perder. Então, eu quando converso com ele, eu hoje tenho um relacionamento melhor do que eu já tive. No passado ele não soube conversar comigo sobre as coisas, sobre as minhas inseguranças, você entrar numa adolescência, ou a infância, ou até a vida profissional. Mas o que eu aprendi e por que eu agradeço isso? Porque você que está aqui me considera às vezes como um grande irmão, um grande pai, porque eu sei o que você pensa, eu sei dar valor a essa importância. Por que o sonho da minha vida é ser pai? Não para, vou fazer o que meu pai não fez, não. Eu vou louvar o que meu pai fez. Como? Entendendo a importância do que é isso, que eu pude buscar com a minha mãe de outras formas, de outra maneira, mas entendendo que essa entrega é o que realmente vai fazer a diferença na vida do meu filho. E é o que eu faço para você que está aqui me assistindo. É o que eu faço, é conectar. E olha como é que é a lei da atração. Não raro o meu trabalho começou me conectando com jovens, que justamente chegam e falam, cara, eu nunca tive essa abertura que eu tenho para falar com você aqui na minha família. Então essa entrega que eu dou é um propósito para mim. E você vê como é que é a ideia, né? Onde é que a gente está falando de dinheiro? Quem falou de dinheiro nessa live? Nossa, sobre empreendedorismo, vocês não falaram de dinheiro. Que dinheiro? Dinheiro é consequência, não é causa. A internet, entenda isso. Eu falo isso para a minha mentoria Pro, que eu comecei ontem. A internet vai botar à prova o amor pelo que você faz. Porque o segredo para ter sucesso aqui é um só. Tonelada de conteúdo de qualidade. É quanto mais você se doa, quanto mais você se entrega, quanto mais você está aqui, você realmente, lá na frente, quando você fala, cara, eu vendo uma coisa também, todo mundo vai querer dar reciprocidade para você. E é uma coisa óbvia, inconsciente. Puta, se tudo que ele entrega de graça é assim, imagina o que ele entrega pagando. E é uma realidade. Eu sempre entrego muito mais do que eu prometo. Então eu quero que você que está aqui, para não me estender muito mais, possa também conhecer um pouco do meu trabalho. Eu vou te dar, eu tenho um canal no YouTube também, o canal Diego Gil, mas uma coisa eu já convido você. Eu tenho podcasts, que são de lives que eu já fiz também, gratuitos para você ouvir. Todo dia, quase, lá para as 5 horas da manhã, eu publico um e eu posto aqui no meu feed. Mas uma coisa nova que eu estou fazendo há pouco tempo, e eu convido você, porque daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, e já está nos meus stories, você pode acompanhar. O primeiro story já está falando sobre isso, que é o Momento Águia de ontem, que eu posicionei. Você arrasta para cima, você cai no meu canal do Telegram, que é gratuito, e todo dia eu vou ter uma reflexão de 2, 3 minutos. Essa eu já fiz, ela vai subir 7 horas da manhã. Mas foi justamente isso. Você entender que as desculpas que você dá, aquele perfeccionismo que você fala que quer ter para fazer uma coisa muito boa, por isso que você não começou, é medo. É medo. Não é perfeccionismo. Eu falei ontem na minha live, perfeccionismo é medo gourmet. É um medo elegante. É muito bonito falar que você é perfeccionista, que mostra a preocupação com o resultado, com a pessoa que você está entregando. Não, você tem medo. Essa é a realidade. E a sua falta de tempo não é falta de tempo. É incapacidade de acreditar que você consegue. É incapacidade de querer se conhecer de verdade. Então, se você não tem um porquê,
você vai comprar o porquê dos outros. Então, se você quer entrar no marketing digital ou qualquer outra coisa do seu trabalho, você vai querer saber o que, nossa, as pessoas querem ouvir de mim, ao invés de ser você. Eu falo uma coisa que é muito contrária ao que o mercado fala. As pessoas sempre querem ver que forma que elas vão ter para atrair o público delas. Aí eu vou falar, você quer ser bom na internet? Você quer ter realmente identidade com as pessoas? Você quer realmente influenciar pessoas? Fala eu aqui. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa que eu vou na contramão do mercado. O mercado vai falar para você assim, entenda o seu público-alvo específico e entregue com exatidão naquele nicho o que eles precisam. Ok, mas como que você sabe que aquele nicho vai, além de dar dinheiro para você, vai te dar o quê? Felicidade de agir. Em primeiro lugar, antes de você descobrir o seu nicho, antes de você se conectar com ele, que tal você ser você? Que tal você começar a falar sobre o que você pensa, como o doutor Juliano fez, e trazer as suas crenças, suas dores, seus medos, suas inseguranças, quem você é? Para quê? Para que a partir desse momento, naturalmente você vai entender quem são as pessoas que estão gostando dessa minha entrega. Elas têm a ver com o que eu estou realmente querendo entregar? Então você vai estar entre, eu falei isso na minha mentoria ontem, gratuito para vocês, hein? Você tem que estar entre quem você é, que é o primeiro lugar, e o que as pessoas esperam para você. Porque, o Diego é fortão. Um cara do meu tamanho não deve falar de física quântica. Não é legal. Não é congruente. Em compensação, eu uso essa fraqueza que você me enxerga para me promover. Olha que interessante. Você me julga um cara muito forte, preconceituosamente você acha que eu só ligo para isso. E eu sou um cara que tenho a tríade, como o Juliano falou, da mesma maneira. Corpo, mente intelectual e o espírito alinhados. Então, se o que você está vendo aqui é muita força, você não faz ideia. Esse é o corpo mais fraco. Eu estou até trabalhando ele eu acho que acima do que eu devo, por isso que eu estou com dor, para acompanhar os outros. A minha conexão está aqui, e antes está aqui. Ó. Essa é a realidade. É aqui que tudo acontece. É aqui que realmente a coisa se transforma. O que é isso, Diego? Bonitinho é o coração? Não, é ciência. O que é ciência? É você entender que o coração, no Instituto do Norte da Califórnia, Instituto Coração Matemática do Norte da Califórnia já provou que o coração é o maior campo eletromagnético que você tem no corpo. O que significa isso? Traduzindo em termos de vida para você, significa que quando você tem um pensamento, e esse pensamento, lembra, ele é fraco atomicamente, ele não tem uma potência para cocriar uma realidade. Mas quando você pensa no que você quer, e você emocionalmente está envolvido com isso, eu estou fazendo a mão aqui, porque o seu sistema emocional ele está aqui, na altura das vísceras, onde você tem o segundo cérebro. Você tem mais neurônios aqui do que um gato tem no corpo dele inteiro. Então você tem neurônios no cérebro, nas vísceras e muito no coração. Essa tríade também, quando você alinha o que você pensa com aquilo que você emocionalmente está empoderado, você está sendo antes de ter, você cria uma conexão. E esse alinhamento, que eu posso explicar isso por chakra, desde os chakras superiores aos inferiores, do racional com o emocional, aí vem a parte que é belíssima e bonitinha. Elas se encontram exatamente no chakra do meio, o quarto chakra, que é o coração. E o alinhamento da razão com a emoção gera um verdadeiro, genuíno quê? Sentimento. Essa é a diferença. As pessoas confundem emoção com sentimento. Quer um exemplo prático na sua vida? Você está apaixonado, é uma emoção. Você está vivendo a expectativa de vivenciar algo que você nem sabe se vai ser real. Não tem nem a ver com a outra pessoa, tem a ver com a expectativa que você cria dentro de você. A ansiedade por viver sentimentos, emoções, na verdade, que você nem sabe se vão acontecer. Você não conhece a outra pessoa, por isso que a paixão acontece no início. Quando vira amor? Quando você tira dessa emoção uma comprovação racional de que vale a pena. Aí vira sentimento. Aí você ama. E aí tem a ver com o coração. E o campo eletromagnético do coração, essa que é a matemática que vocês precisam entender da verdadeira lei da atração. Ela impulsiona 5.000 vezes mais do que o seu pensamento. Ou seja, se você quer atrair, lei da atração, como que é você atrair prosperidade num raio de 1 metro de você? Eu quero achar a pessoa ideal, estou pensando, eu quero ser milionário, ter meu negócio próspero. Imagina que isso está acontecendo num raio de 1 metro de você. Quem está do seu lado a 1 metro de você agora? Talvez ninguém. Expande isso para 5 quilômetros. 5.000 vezes mais.
Só que no meu condomínio eu estou falando de milhares de pessoas que estão se conectando com essa frequência, com essa vibração, e vão, em algum momento, cruzar com o meu caminho se eu mantiver o meu sentimento alinhado, se eu mantiver esse sentimento. Então isso não é bonitinho só, não. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas é por isso que o coração é o único órgão do seu corpo que não tem câncer. Bonitinho, não é isso? Você nunca racionalizou sobre isso. Por que será? Porque não pode. O coração, o coração não impulsiona nada que é desfavorável. Ele só vive o que é belo. E o que vem contrário ao amor não é um sentimento, é uma emoção, que é o medo. E o medo não está no coração. Você tem a sensação de medo nas suas emoções. Medo de ser assaltado, aquele frio na barriga. O amor está aqui. Então parece bonitinho tudo isso que eu estou falando, mas isso tem tudo a ver com empreendedorismo. Por isso que o modo águia eu criei justamente em cima desses pilares. Isso tem tudo a ver com você conectar com a sua singularidade. Isso tem tudo a ver com você entender o que é certo e o que é errado. E como o doutor Juliano falou, não é só uma questão bíblica, é uma questão de antepassados. É uma questão que estava no templo de Apolo, onde Sócrates esteve. Conhece-te a ti mesmo, embora tenha um pleonasmo, né? Conhece-te a ti mesmo, mas conhece-te a ti mesmo. O que é? Busca dentro da sua singularidade um encontro com o que você se conecta, que é o que é divino. Não é lá fora, é tudo. E tudo inclui você. Lembra? Vós sois deuses. Você tem essa centelha dentro de você. Como você manifesta a sua divindade? Só tem um probleminha. Ela é coberta pelo seu ego. Então, se você não souber ir além, se você não cair exatamente, que é o que eu estava falando, citando, como eu deixei mais o doutor Juliano falar, queria que vocês conhecessem ele, eu quero trazer essa fala de Mandela que é extraordinária. O maior medo das pessoas não é de fracassarem, é de serem poderosos acima da média. É o medo da grandeza. Isso faz com que você entenda o seguinte: você nunca deve minimizar o seu potencial para que as pessoas ao seu lado não se sintam inseguras. Quem nunca teve numa roda de amigos onde as pessoas começam a falar e você talvez nem concorda muito, mas você vai na onda. Né, a política hoje está ruim, o Brasil está uma merda, né, é complicado. Aí você acaba achando um ponto que você também acha que é ruim. Não, é muita criminalidade, é diferente. E você acaba entrando naquela onda para que você não seja a pessoa que quer quebrar o padrão. Quebre o padrão. Por que é quebrar o padrão? É trazer justamente isso. Cara, eu concordo até. Olha o que eu falei ontem também na mentoria. É o discordar concordando. Eu concordo com todos vocês. Temos aqui muita roubalheira, o país tem muitos problemas. Mas olha só, eu não tenho furacão aqui, eu não tenho tsunami aqui. Eu tenho um povo caloroso, eu tenho um povo que se conecta em emoção. Eu sou muito feliz no que eu faço aqui. Eu tenho muitas pessoas que admiram o meu trabalho, coisa que talvez não se conectariam tanto, um povo mais frio. Será que eles vão conectar com o que eu trago? A emoção que eu invisto dentro do que eu trago? Então eu estou muito feliz de estar onde estou. Não me mudaria daqui, embora eu concorde com vocês. Mas ser você é o que eu falei. Não é o conteúdo, é a forma. Assim como num relacionamento eu quero falar sobre isso, hoje na live junto com a Andresa, às 20 horas e 7 minutinhos, tá? Eu quero falar sobre isso, que é o quê? Isso ocorre da mesma forma no seu relacionamento. Você é uma pessoa que às vezes você tem razão no que você traz na sua vida, mas você não sabe a forma de falar. Você é uma pessoa que está trazendo uma dor que é justa, que a pessoa até pode concordar com você ou outro, mas e a forma? Eu sei que eu estou falando sobre muitas coisas, tá, gente? Mas é porque tudo é um só. Tudo é um só. Empreendedorismo e relacionamento. Seu relacionamento está uma bosta, você deve estar com problema nos seus negócios também. Até porque é energia, interferência construtiva. Você tem um campo morfogenético em volta de você, que são as energias que não são suas, mas que você acessa do universo em ressonância. O que é ressonância? É ter um violãozinho num quarto perfeitamente afinado de um lado, o outro do outro. Se eu tocar a primeira corda desse violão, pem, só a primeira corda desse violão aqui que vai vibrar. As outras vão ficar intactas. Por quê? Elas estão na mesma frequência. Vocês enxergam essa live porque vocês acessaram uma frequência específica. Senão vocês estariam em outra live de outra pessoa.
Então essa mesma tecnologia que de uma certa maneira move o que você tá, o fato de você estar me vendo aqui, é a sua vida. Para pensar, não no que você pensa, mas para pensar lá no fundo o que você acredita. Ou melhor, se você acha que não acredita nisso, como eram as crenças dos seus pais? Porque essa programação, muitas vezes, esse programinha que roda na sua cabeça, vem desde os 7 até os 7 anos de idade. Enfim, eu quero deixar então um grande convite para que você possa entrar nos meus stories agora, acessar o meu canal do Telegram, que é gratuito, que vai estar no primeiro story que eu postei ontem ainda, mas você pode acessar, tem lá um Momento Águia para você assistir, que daqui a pouco, 7 horas da manhã vai sair. Tem podcasts meus falando sobre todos esses temas que a gente está trazendo aqui. E eu quero realmente que vocês se conectem com essa live das 20 horas e 7 minutinhos, que vocês vão ver essa similaridade do relacionamento com o empreendedorismo, entender que, na verdade, você mudando a sua forma de agir consigo, você transborda a eficiência em outras áreas. Isso é um fato. Não tire nada para botar em outro lugar. Transborde. E isso é o que faz a diferença. Então, estou convidando vocês para as 20 horas e 7 minutinhos e muito provavelmente, eu estou gostando dessa de acordar cedo. Quem sabe amanhã eu não trago uma outra live para vocês nesse mesmo horário, tá bom? Então, se você se conectou, você pode tirar um print, você pode me marcar, escrever o que você sentiu, o que foi fantástico aqui. Marca o doutor também. Se quiser, entra na live que vai ficar salva, tira um print com ele também, porque foi fantástico o que ele trouxe. Gostei muito de me conectar com ele. Eu acho que é uma pessoa que tem muito a agregar, a força que ele traz. Mas lembrando, é uma força e uma força. E essa força aqui é que gera essa daqui. Entende? O que vai para fora, na verdade, é o que traz de dentro. E para aqueles que gostam de física quântica, eu abro muitas lives falando sobre isso de uma forma mais profunda. Para você conhecer o que é infinitamente grande, desde a sua essência de Deus até mesmo a expansão do universo, que é dita como infinita, você tem que saber que para toda ação há uma reação. Isso é física newtoniana. Então, se o universo se expande, se a sua divindade se expande, a sua singularidade se expande até o infinitamente pequeno. E você vai conhecer uma coisa chamada geometria do vácuo. E vai entender que na sua infinitesimal condição de existir, existe o todo dentro do que praticamente é um nada que contém tudo. Nossa, que confusão, Diego. Pois é, deixa isso para uma próxima, senão buga a mente já de manhã. E eu quero que você possa sair com energia e não com dúvida. Talvez você vá dirigir agora. Não pense na geometria do vácuo nesse momento, que isso vai te atrapalhar. Um beijo no coração. Gratidão pela sua presença, pelo seu carinho. Daqui a pouquinho tem mais. Conecta aqui. Ouve o Momento Águia às 7 horas da manhã e diz o que você achou. E quem é novo aqui no meu Instagram, pode me chamar no direct. Eu faço questão de te receber. Um beijo. Até daqui a pouco.